Bem, pessoal, vamos falar do probleminha do bolo, tá? Isso aqui, probleminha do bolo, tá? Então, vou fazer a seguinte pergunta, tá? Imagina um bolo, né? Um bolo de formato cúbico. Então, vou fazer aqui probleminha. Um bolo em formato cúbico, né? De comprimento de 4 unidades de comprimento. Pode ser qualquer unidade, tá? Comprimento. Quando eu falo 4 unidades de comprimento, é uma unidade, né? Pode ser em centímetro, qualquer unidade. Então, observe aqui que é, o, o formato cúbico, né? Então, a dimensão é 4 unidades de comprimento. Significa que vai ser 4, tá? Ou seja, 4 por 4 por 4, tá? Então, esse bolo aqui é 4 por 4 por 4, tá? Então, esse bolo é dividido, né? É dividido em pedaços menores. Conforme a figura, né? Conforme a figura. E o que se pede? A relação entre, deixa eu ajeitar aqui, a relação entre a área coberta, tá? E a área total dos cubos menores, tá? Que seria essa área coberta que eu me refiro, tá? Imagina aqui que eu tenho um bolo e eu vou colocar cobertura nesse bolo aqui. A gente brinca aqui com uma cobertura de chocolate, tá? Então, vou cobrir as 6 faces desse bolo de chocolate. Então, eu só pintei essas 3 visuais, né? Mas imagina que as 6 faces do cubo maior estão cobertas, né? De chocolate, tá? Então, vamos primeiro, né? Vamos encontrar quem seria a área total que ele se refere, tá? Ele está falando da área total dos cubos menores, tá? Então, imagina que são os pedacinhos de bolo, né? Quantos pedacinhos de bolo eu consigo fazer, tá? Eu consigo fazer aqui, ó, 4 por 4 por 4. Então, o número de pedacinhos de bolo, eu vou ser 4 por 4 por 4, que vai dar 16 vezes 4, né? Que é igual a 64 pedacinhos, né? Pedacinhos cúbicos, que também é formato cúbico, né? Cúbicos. Então aqui eu vou ter 64 cubinhos, né? Que são pedacinhos de bolo, imagina, né? De 1 por 1 por 1. Já que o total é 4, né? Então a gente vai gerar 64 pedacinhos cúbicos de bolo, né? E quem seria a área total dessa estrutura? Vê, a área total seria 64 cubinhos, 64 pedacinhos que eu gerei. Cada cubinho tem 6 faces. E cada face, né, tem uma unidade de área aqui, né, de comprimento. Então, um por um, né, a gente vai considerar uma unidade de área, tá? Então, no total, ó, 64, quantidade de cubinhos, cada cubinho com 6 faces, né?
e cada face com uma unidade de área. Então, o total vai ser 64 vezes 6, né? Então, vamos fazer aqui 64 vezes 6, C vezes 4, 24, vai dar 2, C vezes 6, 36, com 2, 38, tá? Então, eu vou ter 384 unidades de área. E quem seria a área coberta pelo chocolate, né? Então, seria essa área externa, né? Se a gente olhar aqui, ó, a área coberta, a área coberta. Vê, eu tenho agora olhando o cubo maior, eu vou ter 6 faces maiores. 6 faces maiores. Cada face, ó, eu tenho 4 cubinhos e 4 na outra dimensão. Cada face vai ter 16. Cada face grande, né, vai ter 16 faces menores, né? Então, 16. Eu tenho aqui ó, 6 faces maiores. Deixa eu botar aqui para facilitar. Eu tenho 6 faces do cubo maior. Tá? Aí, se eu multiplicar cada face, eu vou ter 16 faces menores. Tá vendo? Se eu contar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, tá? E cada facezinha dessa também tem uma unidade de área, tá? Então, o total da área coberta, né, seria 16 vezes 6. Tá? 6 vezes 6, 36, vai dar 3 aqui. 6 vezes 1, 6, 96 unidades de área. Unidades, tá? De área. Tá? E a relação, quando ele fala relação, é a fração, né, entre a área total e a área coberta, é só fazer aqui 96, né, a relação, ou a fração, é 96 dividido por 384. Aqui dá para simplificar, né? Você poderia simplificar a partir do próximo passo. Simplificar. Ele poderia pedir também quem seria a área não coberta, né? Então, a área não coberta, é a área total, que é 384, menos 96, né? Que é a área coberta. Então, só fazer essa subtração aqui, 384 menos 96, né? 6 para 14 vai dar 8, vai dar 10, 8 aqui também, 1, 2. 288 igual a 288 unidades de área. Tá? Então, o básico do problema do bolo é esse, né? Ele vai, imagina um bolo, aí ele vai fazer uma cobertura, pode ser uma pintura também, né? E ele pergunta a relação, normalmente em relação entre a área total e a área que está pintada ou a área que está coberta, tá? Supondo que nesse caso aqui eu pintei todas as faces do cubo. Eu poderia pintar só 5 faces, por exemplo, tá? Uma cobertura de um bolo, por exemplo, que a parte de baixo ele não pintaria. Mas o raciocínio é o mesmo, tá? Pegar a área total, que vai ser igual, tá? Só que em vez de multiplicar aqui, ó, a área coberta por 6 faces, a gente ia multiplicar por 5, porque a parte de baixo do bolo não estaria com cobertura de chocolate, por exemplo, tá bom? Então vamos ver o que é que ele pede mais em relação a esse raciocínio aí do problema do bolo. Algumas vezes ele só pede para contar mesmo, tá? Por exemplo, aqui eu quero saber quantos cubinhos, imagina que eu fiz uma cobertura aqui, né, nesse bolo, tá? Então, fiz a cobertura total aqui, né, do bolo. Desse bolo 3 por 3 por 3 aqui, por exemplo, tá? 3 por 3 por 3. Então, ele pede saber quantos cubinhos tem apenas uma face melada em relação ao total, tá? Vamos supor isso, tá? Então, nesse caso aqui, quantos cubinhos tem no total? Nesse caso tem 3
vezes 3 vezes 3, ou seja, 27 cubinhos. E desses cubinhos, eu vou ter quantos? Eu vou ter, ó, só com uma face melada. Eu vou ter esse cubinho aqui com uma face melada, esse aqui, o de cima, né? E suas respectivas simetrias, né? Ou seja, cada face eu vou ter um cubinho só, né? Com uma face melada. Então, eu vou ter aqui, ó, com uma face melada, né? Apenas uma face melada, eu vou ter aqui 6 cubinhos, né? 6 cubinhos. Aí ele pode pedir a relação, né? Que é 6 sobre 27, tá? Dá para simplificar aqui por 3, né? Aí vai dar 2 sobre 9, tá? Seria a relação a isso. Podia pedir também a mesma coisa, só que com duas faces. Quantos cubinhos aqui tem duas faces meladas? Só observando aqui, ó, nesse primeiro nível aqui, ó, no de cima eu tenho aqui um cubinho aqui com duas faces meladas, esse aqui de trás também, ó, com duas faces meladas, esse aqui e esse aqui. Então, nesse primeiro nível eu tenho 4 cubinhos com duas faces meladas. Aqui também, ó, no segundo nível, tá? Eu vou ter esse cubinho aqui, que está aqui atrás, né? Esse aqui, ó, com duas faces meladas. Esse e atrás com duas faces meladas. Também vai dar 4 cubinhos com duas faces meladas. E embaixo, a mesma coisa do de cima, né? Eu vou ter aqui também. Imagina que aqui está na frente, mas tem a parte de baixo que está melada, né? Aqui na frente a parte de baixo também. E as suas simetrias, eu vou ter 4 cubinhos aqui com duas faces meladas. No total de 12, né? Ou seja, com duas faces meladas, eu vou ter aqui 12, né? 12 cubinhos, tá? Aí, em relação ao total de cubinhos, eu vou ter aqui 12 dividido por 27, né? Dá para por 3, dá 4 nonos, né? 4 dividido por 3 nonos. E com 3 faces meladas, né? Desse exercício, então vou ter esse das pontas, né? Só, né? Então aqui, ó, vou ter 4 aqui, esse 4 aqui, 4 aqui, 4 aqui, né? Tem 3 faces meladas. Observa que esse primeiro nível, né? Tem 4 cubinhos. Esse nível aqui não tem nenhum cubinho, né? Com 3 faces meladas, né? E esse nível aqui também vai ter 4, né? São esses 4 da ponta. No total vai dar 8. Então, 3 cubinhos com 3 faces meladas. Né? Aí eu vou ter 8 cubinhos, né? Cubinhos. A relação vai ficar 8 em relação ao total sobre 27, tá? Não tem como simplificar, tá? Então, vocês podem fazer esse exemplo aqui, tá? Nos demais cubinhos com mais números, né? Aqui dá para fazer isso como exercício, tá? E também tem um detalhe, tá? Em relação, existe cubinhos, se a gente for observar esses cubinhos aqui, tá? Esse cubinho aqui, 2 por 2, ó, 2 por 2 por 2, observa que dentro desse cubinho não existe nenhum cubinho protegido, né? Ou seja, nenhum cubinho, todos os cubos aqui, se for melar esse cubinho 2 por 2 por 2 aqui, né? Fazer a cobertura dele, todos terão alguma cobertura. Não existe nenhum cubinho interno, né? Já se a gente olhar aqui, esse cubinho aqui, 3 por 3 por 3, já é um pouco diferente, ó. Existe aqui dentro um cubinho, tá? Nesse 3 por 3 por 3, ó. Existe um cubinho que está protegido, ou seja, nesse cubinho aqui, ó, 3 por 3 por 3, dentro dele existe um cubinho, o cubinho que não tem nenhuma face melada, tá? Aí existe um macete para saber quantos cubinhos não tem faces meladas. O que é que a gente faz? Vou pegar esse 4 por 4 por 4 como exemplo, tá?
É só um macete mesmo, ó. Para descobrir quantas faces não meladas, quantos cubinhos tem nenhuma face melada nesse cubinho 3x3, ó. A gente vai olhar aqui as faces externas mesmo, tá? Ó, vou pintar aqui, ó. Tá vendo que esse cubinho aqui, ele tem, tá protegido em relação a redor dele, ó. Ele tá protegido, né? Aqui também, ó, tá protegido, ó. É um macete, tá? E aqui em cima, um também tá protegido, tá? Então, ó, se a gente desenhar apenas essas faces protegidas, isso vai dar um cubinho, né? Desenhando essas faces protegidas, eu vou ter um cubinho, tá bom? Então é justamente esse cubinho aqui que não tem nenhuma face melada. Vamos fazer um macete aqui para esse 4x4x4, tá? Então aqui, ó, tem um 4x4x4, ó, tá? Ó, vamos olhar aqui, ó, vou pintar esses 4 aqui, ó, esses 4 cubinhos aqui, tá vendo? Que estão protegidos ao redor, ó. Tá vendo? Eles estão protegidos ao redor aqui, tá? Aqui esses 4 também estão protegidos, ó. E esses 4 aqui de cima também estão protegidos ao redor dele, ó, tá? Então, aí eu vou desenhar aqui ele, vou desenhar esse cubinho do 4x4x4, daí o que é que está protegido aqui? Está protegido um cubinho 2x2x2, né? Observa aí. Deixa eu desenhar melhor. Tá? Se eu desenhar só essas faces protegidas, dois e 2. Observa que estou desenhando apenas o que está protegido, tá? Só pintar aqui só para ficar mais claro aqui, ó. Estou desenhando essa face, que seria essa aqui. Essas 4 protegidas, tá vendo? Ó, ao redor, seria esses 4 aqui. E esses 4 aqui também protegidos aqui em cima. Desenhei. Ou seja, ele me gerou um cubinho 2x2x2. 2x2x2. Ou seja, 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Eu vou ter 8 cubinhos que não tem nenhuma face melada, tá? Então é um macete para saber quantos cubinhos tem aqui dentro que se você for melar todo cubo maior, né, por exemplo, com a calda de chocolate, alguma coisa assim, ou se não uma cobertura de tinta, né, vai ter 8 cubinhos lá dentro desse cubinho aqui que não tem nada melado, tá? E por último, vamos fazer esse último exemplo aqui desse tem 5, né? 5 por 5 por 5 aqui, ó. 5 por 5 por 5, tá? Então aqui já tá, a gente já consegue ver esse que está protegido aqui, ó, né? Seria aqui, ó, um cubo 3 por 3 por 3, ó. Seria um cubo justamente igual a esse aqui, né? Protegido lá dentro, tá? 3 por 3 por 3. Deixa eu desenhar aqui só para constar, né? 3 por 3 por 3. Tá? Então aqui vai dar 3 por 3 por 3. Vai dar aqui 27 cubinhos protegidos, né? Que não tem faces, não tem faces meladas, né? Tá? Aí você pode fazer outro exemplo, né? Com um cubinho aí 6 por 6 por 6. Então vai fazendo aí a quantidade de exemplos, né? Para saber quantos cubinhos lá dentro desse cubo maior estão totalmente protegidos, né? E não tem nenhuma face melada, tá bom? Então o raciocínio é esse, tá? Esse tipo de raciocínio. E eu vou trazer algumas questões, acho que umas 2 ou 3, para a gente praticar isso aí. Mas de forma geral é esse, tá? O problema do bolo. Obrigado, até mais.